Oi, meus queridos, vamos lá, vamos começar mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa leitura aqui é o que você precisa ouvir agora. Eu vou deixar aí daqui a pouco uma imagem com as 4 opções dessa leitura. Você vai escolher de acordo com a pedrinha, com o número, com a minutagem, com o que te chamar a atenção, usando a sua intuição. Eu sugiro que você talvez mentalize uma situação específica, se você tiver uma questão específica, e ouvir a mensagem como se fosse uma orientação para essa situação específica, ou você pode também simplesmente receber a mensagem como, nesse momento, em geral, o que você precisa ouvir agora, certo? Se você clicar no título desse vídeo, vai abrir a caixinha de descrição, ali vai ter todas as opções, a minutagem das opções disponível para você. Vai ter também o meu site de agendamento, que é o pollination.com.br, o link está na descrição aí, e agora eu vou deixar a imagem para você pausar o vídeo e escolher o seu grupinho, tá bom? 1, 2, 3 e já! Vamos lá, vamos começar o meu grupinho número 1. Você que escolheu essa pedrinha aqui, esse grupinho, eu já sinto que a gente vai ter uma conversa sobre, primeiro, paciência, porque essa é uma pedra que eu esqueci o nome dela agora, mas eu sei que ela conversa muito, ela tem uma energia que, inclusive, ela aterra a energia, ela tem essa coisa de trabalhar com a gente com o tempo para que a gente encontre um caminho, mas, inclusive, quando você compra esse cristalzinho, é um pedido de usá-lo assim, não só deixar, sabe, no ambiente, mas também, se possível, carregá-lo com você e por um tempo, né? Não por um dia, uma ocasião, mas por um tempo, porque os efeitos desse cristal aqui também vão gradualmente mostrando uma direção. E essa coisa de mostrar uma direção é muito minha, porque eu olho para essa pedra e eu vejo um mapa. Então tem uma coisa aqui pro meu grupinho número 1, que primeiro pedido, paciência é o que você precisa ouvir agora, não quer dizer que você não tenha, mas é uma confirmação de que isso é muito sábio. Também fique tranquilo que o tempo vai mostrar um caminho, né? O que mais que a gente pode saber sobre o meu grupinho número 1 e o que você precisa ouvir agora? Aí tá dizendo assim, é um pedido e é uma energia te explicando. Toda vez que fala de tempo, tem algo se equilibrando, tem algo ficando mais claro, né? Tem preparo. Em tempo tem preparo também. E aí a gente tem o primeiro chakra, chakra básico, que em alinhamento a gente se sente forte, confiante, capaz, essas coisas todas. Em desalinhamento, medo, ansiedade, preocupação, especialmente medo de falta, insegurança, né? E aí ele veio acompanhado dessa carta que fala sobre sair, né, de uma dinâmica de sacrifício. Mostra aqui uma figura se elevando, né? E aí a gente vê esse arco-íris aqui em volta. Apesar da flor que tem aqui nessa carta ser hibisco, muito dessa imagem aqui me fala sobre flor de lótus, né? Que floresce, nasce na lama e floresce na superfície. Talvez eu tenha que aprender um pouquinho mais também sobre flor de hibisco, mas esse é um reforço aqui de que o que ajuda também nesse momento é aterrar a sua energia, fortalecer a sua segurança em você, na vida, em que as coisas vão encontrar o seu caminho e cada vez mais tomar decisões, fazer escolhas fora desse espaço de sacrificar o seu bem-estar, sacrificar os seus recursos, o que é sagrado, importante para você. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia?
Aí diz que o que ajuda muito nesse exercício, e é uma mensagem que está explicando por que isso é necessário, não só pelo seu bem-estar, e o universo sempre, sempre, sempre quer o seu bem-estar, mas não só por isso, mas é porque também quando a gente se coloca numa posição de ficar se jogando na frente do caminho do outro, né, ou tentando controlar muito uma direção, quando a gente fica gerenciando demais, que no fundo é isso, né, a gente também atrapalha. Então, as próximas cartas vem dizendo que esse exercício de humildade, nesse sentido de, mas poxa, tem um universo onipresente, onisciente, tudo sabe, tudo entende, a caixa, aqueles papos todos. Então tem momentos em que a gente precisa se lembrar da nossa limitação, do que a gente pode enxergar, do que a gente pode fazer, e não é um convite a gente a se superar na capacidade de testar os nossos limites, né? O sacrifício ali. Mas é um pedido, então, para quando você se vê prestes a entrar nessa dinâmica onde você se coloca por último, é um pedido que você se lembre nesse exercício de humildade que não precisa, que só gera desequilíbrio e não precisa, porque no grande esquema das coisas, tudo já está funcionando como deve, tudo já tem a possibilidade de acessar mais, tudo e todos, então você não precisa se colocar no papel de quem se sacrifica para fazer com que algo dê certo. A próxima carta, essa carta fala, eu ajo respeitosamente em relação ao outro. E eu não acho que é uma mensagem que está falando que as pessoas do meu grupinho número 1 são metidas e desrespeitosas, não é nada disso. Mas é uma mensagem que está assim, eu sei que se eu converso com o grupinho número 1 só falando sobre bem-estar, não é o suficiente, porque é uma energia que já reconhece que tem uma tendência a dar isso embora. Às vezes com a melhor das intenções, mas eu preciso conversar com o meu grupinho número 1 dizendo assim, tá errado, atrapalha. Quando você faz isso, você é um ato de arrogância, não é porque você é uma pessoa ruim, mas nessa lógica de que parte de mim está dizendo que o mundo não gira se eu não fizer assim. Essa é a tal da arrogância, né, que essa carta aqui tá falando, por isso que diz, então se lembra, mas espera, eu não sou arrogante, eu tenho essa humildade de reconhecer que o mundo gira também na direção que pode e deve ir, sem que eu precise me sacrificar, sem que eu precise interferir, controlar, gerenciar cada passo. Então eu só preciso cuidar de mim, porque do outro e da vida e das possibilidades o mundo já está cuidando. E eu reconheço que muitas vezes eu me colocar nessa posição também sou eu não respeitar a escolha do outro, não respeitar a escolha do outro, não respeitar o caminho do outro, e eu não sou uma pessoa que desrespeita o outro, entende? É muito isso aqui. Então eu sei que tá saindo assim um pouco mais duro, mas eu sinto, como eu falei, que é uma mensagem que sabe, que se fica só, olha, essa é uma conversa sobre o seu bem-estar, sobre o seu fortalecimento, sobre você sair de uma energia de frequência baixa e entrar numa energia de frequência mais alta, que inclusive possibilita receber. E se fala só que é no bem-estar, não entra na cabeça muitas vezes, ou não faz o trabalho de lembrar a gente, não, eu preciso parar com isso, porque tem eu, inclusive, como eu posso estar interferindo negativamente numa situação e num caminho, mesmo que seja com a melhor das intenções. Então, eu vou me lembrar de me manter nessa humildade, que é para trazer esse alívio, e de me lembrar que eu preciso a todo momento respeitar o caminho do outro, a escolha do outro, porque livre-arbítrio é sagrado. E aquele lembrete, né, gente? Às vezes não tá bom pra gente, mas tá bom pro outro. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1 e o que eles precisam ouvir agora? Eu sinto que é uma mensagem que está conversando com pessoas bem fortes.
Porque, já percebeu? É uma mensagem que tá questionando isso, mas não é sobre o quanto você consegue ou não, quanto você é forte ou não. É uma outra questão. Aí tem aqui uma transformação, uma purificação e uma ativação, com a carta da renovação, aqui do renascimento, transformação, e o As de Paus, que fala de ativação, purificação, inspiração. Então eu vejo assim, meu grupinho número 1, que olha como a gente começou a nossa conversa. A gente já sabia que tinha um elemento de paciência, tempo, o tempo mostrará um caminho, tudo como a gente conversou. Inclusive o elemento de chakra básico já tinha aparecido quando eu falei sobre essa terra. Esse cristal está muito presente assim em sugestões para aterramento de energia. Poxa, eu queria mesmo lembrar o nome desse cristal aqui, mas não tá vindo de jeito nenhum. Eu sei que ele aparece na Bíblia, inclusive, ele é muito antigo. Esse tipo de... O conhecimento dele, que ele existe, é muito antigo. Aí, essa é uma mensagem que está dizendo assim... Por que é importante ouvir isso agora? Porque tem muitas pessoas que escolheram esse grupinho número 1 que podem estar vivendo esses momentos de transformação em que questões relacionadas a destino, kármico, não sei o que, estão em movimento, estão sendo ativadas, certas questões sendo purificadas, limpas, transformadas, concluídas, né? E que... Quando a coisa começa a chacoalhar muito assim, a gente pode ter uma tendência de querer, sabe? Apaziguar, ajudar às vezes até, né? E às vezes também oferecer uma resistência, porque não é assim que a gente enxergou que era o caminho certo das coisas. Mas... especialmente agora com essas duas cartas caindo na mesa, a gente vai entendendo ainda mais por que essa mensagem está dizendo tanto da importância, do quão honroso é você também respeitar o caminho das coisas e se remover de situações onde não é o seu papel, vou falar assim. Se mover de situações onde não é o seu papel, e também tem essa outra coisa, né, de preservar o que é seu, os seus recursos, a sua paz, o seu tempo, as suas coisas que são recursos também foi te dado para você usar, né, o seu conforto, etc. O que mais que meu grupinho número 1 precisa ouvir nesse momento? Aí a mensagem falou muito pra gente, que legal isso, do que não fazer, né? O que você precisa ouvir agora, e aí saiu um monte de coisas da mensagem te pedindo o que não fazer, explicando o porquê de não fazer, etc, etc. Aí agora ela quer falar do que fazer, de onde manter essa tua energia. Aí vem com um 7 de paus, uma carta que fala pra gente lutar, a ter a confiança de lutar pelas nossas convicções. E ele veio acompanhado de um 2 de copas. 2 de copas é uma carta de parceria saudável. Não entrar em sacrifício. Não se colocar na pior, nem com a melhor das intenções em nada, como a gente resumiu ali. E não desistir, perseverar, perceber o valor, enxergar, escolher investir, valorizar, preservar, proteger. 2 de copas. A parceria, onde tem parceria saudável, que se mostra saudável. Tem muita coisa nesse meu grupinho número 1 que eu vejo vocês aprendendo o que é de fato o sacrifício, porque a gente foi ensinado o sacrifício como isso, tirar de mim para dar para o outro. Inclusive como prova, né? No meu desconforto eu te mostro o quanto eu me importo. No amor, no trabalho, com família ou com amigos. Mas isso não tem nem lógica. O universo amoroso não quer ver ninguém, né, desfavorecido, nem você. Não tem recompensa com isso. É muito o que essa primeira parte da mensagem estava explicando. Não tem recompensa com isso. Isso só atrapalha. Sacrifício, de verdade, é a gente reconhecer algo que é sagrado.
inegável que a gente olha para a nossa vida enquanto experiência humana, tira de todas as caixinhas e simplifica nisso, experiência humana, estamos vivos, eventualmente não estaremos. O que nesse meio tempo, então, é tão importante para a gente, tão especial para a gente poder viver, poder manter? E os momentos de sacrifício é quando vem uma situação na vida que arrisca tirar essa coisa tão especial que a gente não, que dá cor, que dá brilho para a nossa vida. Quando vem uma situação que ameaça tirar isso do nosso caminho, a gente escolhe encontrar outros caminhos, outras formas de manter isso na nossa vida sem prejudicar a ninguém nem a si mesmo. Isso é o sacrifício de verdade, porque ali é reconhecer algo que é sagrado para você e escolher agir para proteger, preservar essa coisa importante. Então, por isso que vem aqui, vamos falar sobre tudo que não é e como atrapalha. Especialmente num momento em que tem muita atividade de transformação de energia aqui. E o foco para não desanimar, não jogar a toalha, não perder o sabor, sabe, pelas coisas, é escolher alimentar e cultivar parceria saudável. Que mais que meu grupinho número 1 precisa ouvir nesse momento? Não diminua sua luz para se encaixar. E aí mostra essa figura com os olhos tampados assim, né? Reconhecendo que tem coisas que não enxerga. Aí fala assim, como você está diminuindo a sua luz para se encaixar? Para mim, é só uma mensagem que está validando muito do que a gente já conversou. Ela vem se confirmar. Quando essas coincidências, né, acontecem assim na mesa, vem mostrar que realmente é uma mensagem simples, porém muito importante, e para bom entendedor, meia basta, né? Se diminuir a sua luz é verdade, clareza, né? Diminuir a sua verdade, diminuir o seu agir com clareza, diminuir a sua voz, renegar, né, o seu bem-estar, você cuidar de você, gostar de você, jogar no seu time, preservar o seu caminho. Qualquer atitude que faça isso é uma atitude que fere a sua luz. Então vem esse pedido de não diminuir a sua luz para se encaixar. Tem uma coisa também sobre não diminuir a sua luz, se não for para se encaixar, mas também não diminuir a sua luz para levantar bandeiras, assumir responsabilidades que não são suas. E não porque você vai fingir que não viu, não sei o que, não. Se tem uma situação que levantar aquela bandeira, assumir aquela posição, te coloca no sacrifício do seu bem-estar, entendeu? Isso também é diminuir a sua luz. A próxima carta que aparece é o Guardião do Espelho e fala tire um tempo para refletir. Então é um pedido para você refletir sobre essas coisas que a gente está conversando. Inclusive refletir, né, as situações em que isso se encaixa. E aí, quando a gente estava falando sobre o que não fazer, né, na primeira parte ali da conversa, a carta que caiu no centro de tudo aqui é uma carta linda, que ela é o espírito da... toda vez eu esqueço o nome do bichinho. Mas ele é lindo, ele vem 2 bichinhos aqui abraçados e o significado da carta é você nunca está sozinho. O você nunca está sozinho é interessante porque
lógico que tem uma parte da energia que compreende, que a gente falou várias vezes, é fazendo isso muitas vezes com a melhor das intenções, e às vezes a intenção é proteger o outro, é ajudar, mas também às vezes é pelo medo, né? Um medo de não ter, e aí eu precisar, no meu desconforto, me colocar em desconforto para manter algo ou alguém no meu caminho. Então a primeira coisa desse Você Nunca Está Sozinho, ele vem reforçar isso, de que não precisa ter essa raiz das coisas no jeito de agir. Mas é um lembrete também, em termos espirituais, de que você não está passando sozinho por esse momento. Dance com a vida. Tudo está se encaixando, ouça a tua intuição, tenha orquestração divina e confie nos caminhos onde você está sendo guiado a ir. Dance com a vida, tudo está se encaixando, conselho de luz, tem orquestração divina em jogo, a gente já tinha falado sobre isso ali com aquele as de paus, ativação, transformação. Confie nos lugares aonde você está sendo guiado a ir. Então lembra que a gente falou, tem uma questão de tempo até se mostrar um caminho, e aí para muitas pessoas isso pode ser literal, porque eu falei do mapa com essa primeira pedrinha, e aqui a gente tem esse lugar, né? Essa carta fala de linhas-lei, lugares de poder. Confia onde você é guiado, porque assim, diz que tem certos lugares que por onde a gente passa, aquilo ativa energias, né? No nosso campo energético. Então, se é uma coisa que você sente mais importante, ou se é uma coisa mais casual, até aleatória, ainda assim é esse pedido de você se permitir ter a confiança de ir na direção que você sente uma vontade, uma inspiração, sabendo que tem uma função. Eu tô rindo assim porque eu vou contar para vocês rapidinho. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia num lugar hoje e eu me organizei, eu ia pra academia hoje, era isso. Faz tempo que eu não vou. E eu me arrumei, né, toda lá para ir pra academia, me desarrumei, né, coloquei a roupinha de academia para sair, eu vou andando até a academia, eu parei, comi uma coisa e me encaminhei pra academia. Cheguei lá, tava fechado, e eu fiquei meio brava, porque já faz meses que eu não vou pra academia. E eu coloquei a roupinha, sabe, toda uma função, me preparei psicologicamente para estar lá. Chegou lá, a academia estava fechada e eu somente voltei para casa. Do mesmo jeito que eu saí, eu voltei. Então, é por isso que eu tô meio sorrindo quando eu conto isso para vocês, porque eu lembro que no caminho de volta, eu ainda virei e falei assim, é bom que isso aqui tenha servido para alguma coisa, sabe? De um jeito meio brincalhão, assim, da minha frustração ali de ter sentido que foi tudo para nada. E aí é engraçado, né? Essa carta saindo aqui dizendo confie nas direções que você é guiado, porque, como eu estava dizendo para vocês, essa carta fala de conceito lei, das linhas lei, L-E-Y, se você quiser pesquisar aí, que fala sobre lugares que ativam energias. Então, por isso que eu falei, se é uma coisa mais corriqueira, mais cotidiana, ou se você sente um peso dessa frase, dessa conversa maior, com mais significado, ainda assim é um momento importante que te pede essa confiança, tá bom? Eu vou pedir uma orientação final aqui para o meu grupinho número 1 e o que você precisa ouvir agora. Certo? Aí tem uma carta de eclipse lunar na mesa falando de mudança. Como já saiu transformação, ativação, essas coisas aqui, a gente vai reforçar o aspecto de mudança dessa carta. E por que não, né? Vamos ficar de olho no próximo eclipse lunar. E quanto mais próximo a gente vai chegando do próximo eclipse lunar, essas coisas podem ir ficando mais claras. Essa é uma leitura atemporal, quando ela te encontra, quando ela tem uma mensagem para você, então só olha para o próximo
eclipse lunar, e lembra que a gente falou, com o tempo um caminho vai se mostrar, tá certo? Então, de repente, põe aí no seu calendário para você não esquecer que a gente teve essa conversa, e a minha sugestão é colocar assim no calendário, marcar o eclipse solar e se perguntar quais mudanças aconteceram até aqui, ou o que está mudando, fica a dica. Olá, meu grupinho número 2, você que escolheu esse cristalzinho aqui, a coisinha mais linda, e eu acho que não pegou ali na câmera quando eu tirei a foto das pedrinhas, mas esse cristalzinho aqui, ele continua fazendo isso. Ele tá formando um arco-íris, sabe? Ele é tão pequenininho assim. E eu até olhei pra foto, ele perto das outras pedras que eram muito maiores que ele ali. Falei, será que ele vai chamar a atenção no meio dessas pedronas muito maiores que ele aí? Mas ele é tão pequenininho, tão bonitinho. E uma coisa que a foto não mostra é que ele tem um arco-íris dentro dele. Então, meu grupinho número 2, você que escolheu esse cristalzinho aqui, você já escolheu uma leitura que eu fico vendo assim, sobre, interessante, uma recompensa que vem de não julgar um livro pela capa, sabe? O que mais que a gente pode saber? O que o meu grupinho número 2 precisa ouvir nesse momento? O que meu grupinho número 2 precisa ouvir nesse momento? O que meu grupinho número 2? Aí nós temos 9 de copas, que é a carta de realização de desejos. E nós temos luz. 19. Então, certo, eu dei uma pausa porque essa mensagem, essa carta me puxou. Então, eu vou tirar um pouquinho mais sobre ela. Pronto, mais fácil. Então, lógico que essa realização, essa iluminação de um desejo, que mais que essa carta aqui tá contando pra gente? A estrela ancestral, iluminando um segredo escondido, uma sabedoria esquecida. Olhe mais profundamente, além da superfície, além da capa. E aí, é engraçado que nas areias dessa carta aqui no Egito, né, mostra as pirâmides do Egito e tem uma coisa meio arco-íris nessas areias aqui, né? A próxima carta, ela fala de elevar a sua frequência e como isso impacta o coletivo. Aí, o que isso está dizendo? Meu grupinho número 2, o que você precisa ouvir agora é que tem uma coisa, uma questão que se ilumina para você e que você acessar, você realizar esse desejo tem um impacto num coletivo, se é o coletivo da humanidade ou se é o coletivo das pessoas à sua volta, da sua família, entendeu? Então, tem uma coisa aqui que está se iluminando para vocês. Se você já clicou nesse grupinho número 2, começando a acessar novas histórias, coisas que antes você não sabia sobre você, sobre sua família, sobre seja lá o que for. Eu notei aqui agora que tem uma porta aberta nessa pirâmide central aqui. Eu não tinha notado antes, então quando eu bati o olho nela aqui agora, é quase como onde nem tinha uma porta antes, eu vejo agora, tem uma porta aberta, tem um acesso, um novo acesso.
Então, eu estava dizendo que se você já tem consciência disso, vem aqui uma confirmação de que essas histórias que estão se mostrando, estão se revelando para você nesse momento, elas fazem parte de você realizar um desejo e você realizar o seu desejo tem um impacto para além de você gostar de ter o seu desejo realizado. Então, isso é importante saber. E eu sinto que para algumas pessoas é importante saber disso porque tem muita gente que pode estar se sentindo egoísta ou que não se dá o direito de pedir. Então, para um grupo seleto de pessoas que pode se sentir assim, vem essa parte da mensagem que fala, mas justamente você acessar e realizar um sonho tem um papel mais importante do que o que você reconhece também. Então, por isso é tão importante você continuar o quê? Lutando para realizar um sonho. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2? Normalmente, quando a gente vai chegando, vai entrando nesse caminho, também pode acontecer de ficar mais evidente energia de contraste, assim, que quer desmotivar a gente, sabe, situações que podem fazer a gente se questionar: será que eu mereço? Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Então, se você também está lidando com pessoas ou situações onde vem uma crítica, onde vem um comentáriozinho aqui e ali, não dê muito ouvido para isso, sabe? Você pode ouvir, você pode escolher ponderar se tem alguma coisa que é útil ali ou não, se você quer agir naquilo ou não, mas o que não pode fazer é te fazer querer desistir de realizar um sonho, um objetivo. Aí a próxima carta que apareceu aqui veio me pedindo para pegar meus baralhos da lua. Interessante. Aí quando eu pego meus baralhos da lua, qual é a carta que sai na mesa? Discernimento. Combina muito com esse papo que a gente está falando aqui no canalizado, né? Discernimento, saber a diferença entre uma coisa e outra. Esse questionamento, será que você é bom mesmo para esse sonho? Será que você sabe mesmo o que você está fazendo? Será que você está fazendo do jeito certo? Será que você não está piorando as coisas? Será que você querer isso que você está querendo não é uma coisa feia? Porque se você realmente fosse de luz, você não ia querer isso, você ia ser diferente. Não acredita em nada disso. A carta na mesa. O diabo, a carta do tóxico, mestre das ilusões, também o bode expiatório, aquilo que a gente culpa quando a gente faz escolhas ruins pra gente. Então a grande coisa com essa mensagem, ela vem fortalecer você, ela vem dizer, meu grupinho número 2, que se você escolheu esse grupinho, é um momento de iluminar um desejo, e aí é que tá, muitas vezes esse desejo para o olhar destreinado, a pessoa nem vê valor, passa batido, entendeu? Mas é importante você se manter confiante, você saber que você sabe, você confiar na sua bússola interna e esse teu discernimento de saber separar o que é luz e o que é treva e escolher alimentar luz, porque quanto mais perto você chega do seu 9 de copas, da realização dos seus desejos, mais essa energia da dúvida, confusão, vergonha, mais aquilo que falta e não sei o que, mais isso aparece. E é sobre você, na sua fé, na sua luz, luz é verdade, clareza, escolher continuar alimentando e caminhando na direção do seu desejo, sabendo que é importante sim para mais pessoas além de você, mas você não precisa entender como ou justificar que é importante para um grupo de pessoas, não só para você. Você tem o direito de simplesmente querer.
Aí, atrás dessa carta eu não tinha anotado, mas tinham duas aqui, tá? Aqui a deusa da lua e verdades descobertas. De novo esse tema de segredos e coisas que vêm para a superfície. Verdades descobertas, a revelação. Eu vou tirar mais cartas, mas eu vou trocar a bateria primeiro. Tem mais alguma coisinha que a gente possa saber sobre esses segredos, essa coisa? Eu ouço assim, de que no mínimo, para todo mundo, que aqui é uma leitura geral, né? Mas no mínimo é você se vendo mais capaz de discernir, reconhecer uma energia truqueira, tóxica. Porque energia truqueira, você acha que não usa a imagem de santo e não sei o quê? Também. Então, energia truqueira não se apresenta como energia truqueira, entendeu? Mas você, no mínimo, que eu tô dizendo é isso, que no mínimo você percebendo com mais clareza, enxergando além da superfície. O que eu falei? Receber um presente por ser capaz de enxergar além da capa do livro, como a gente falou aqui, né? O que mais que a gente pode falar sobre esse grupinho número 2? Chakra do plexo solar, autoconfiança, autorresponsabilidade, autocuidado também, confiança. Eu sei o que é essencial. Eu sei o que é essencial. O que é uma verdade para outra pessoa não precisa ser uma verdade para você, mas você sempre precisa caminhar na sua verdade. Quando você sabe que você está caminhando na sua verdade, você pode se manter confiante quando vem uma narrativa, um julgamento, uma insinuação, que você sabe, você está confiante de que aquilo que é essencial para você, para a sua verdade, para o seu caminho está fazendo parte do seu momento, você continua fazendo aquilo que é certo para você, por você. E aí a próxima carta mostra uma vitória, um triunfo. O que mais que a gente pode saber sobre esse grupinho número 2? E o que o meu grupinho número 2 precisa ouvir agora? Cinco de paus e 7 de copas. Interessante. Vou mostrar. O 5 de paus fala de conflito, atrito. Então, eu fico vendo assim, se esse tipo de dinâmica aqui, eu fico trazendo os exemplos aqui para você, está muito presente no seu momento, que bom, já ficou aí uma explicação, uma validação, uma tranquilidade. Para quem não está vivendo isso ainda, agora você já sabe também que quando começa a ter muito questionamento, muito conflito, muito atrito, de que é isso, são sinais de que você está cada vez mais próximo da realização de um desejo e como responder, como agir com discernimento. Com discernimento, a gente também não alimenta energia truqueira. E aí o 7 de copas é uma carta que fala também para a gente ficar bem atento e bem cuidadoso para não alimentar a ilusão. Mas aqui na arte, o que está mais me chamando a atenção aqui é o elemento de possibilidades dos 7 de copas, que também pede para a gente manter uma mente aberta, para que as coisas aconteçam numa direção, num ritmo, de um jeito diferente do que a gente anteciparia, que seria a realização de um desejo. E aí aqui nessa arte mostra esse gatinho aqui, ele está rodeado, ele tem 7 potinhos de comida. Vai me falar que isso aqui não é um paraíso para um gatinho. Ele sozinho aqui tem 7 potinhos de comida.
E o papel de parede dessa carta mostra todas essas carpas, que são um símbolo de fartura, de bonança, né? Então, esse 7 de copas, acima de qualquer coisa, tá falando disso, sobre possibilidades, sobre fartura, bonança. Para algumas pessoas também é uma mensagem que diz assim, não tem aquele dito que diz assim, você conhece os seus amigos de verdade quando você tá na pior, porque quando você tá numa boa, todo mundo quer ser seu amigo, né? Também, mas também tem o contrário, porque muitas vezes quando você está cheio de possibilidades e na bonança, os conflitos se mostram também. Existem pessoas que não gostam de ver a gente com mais possibilidades. Então, para algumas pessoas, tá bom? É uma mensagem que está dizendo que isso pode se iluminar também. Energia truqueira, questões tóxicas, desequilibradas, desejo por controle. Quanto mais você vai chegando perto da realização de um desejo, mas isso também vai causando um efeito nas pessoas à sua volta. A gente viu, né, o seu desejo também impactando um grupo, um coletivo, né? E aí esse pedido de reconhecer que onde houver conflito com essa luz, com essa bonança, isso vai se mostrar. Mas volta para a mesma coisa, para o seu discernimento, porque não é sobre como o outro reage, não faz, não faz. Tudo vai sempre voltar para o seu discernimento, do como você escolhe agir, do que você escolhe alimentar, ou de como você deixa que essas situações afetem você, as suas escolhas, o seu caminho. Então, eu ainda acho que para muitas pessoas tem uma história que se revela, mas a gente já viu também aqui alguns modelos, né, de revelações aqui. Então, pode ser que esse grupinho número 2, enquanto mais você vai crescendo, ficando abundante, acessando mais possibilidades, isso vai vir de mãos dadas, que essas cartas vieram juntas, né, com um 5 de paus, que é o conflito, vai iluminar um conflito, ou o que está em conflito com o seu desejo. Que mais que meu grupinho número 2 precisa ouvir nesse momento? Aí essa carta diz assim: confie e prospere. Confie e prospere. Essa confiança, a gente viu muito o chakra do plexo solar ali, autoconfiança, mas confie também que tem uma razão para essas coisas estarem se mostrando. E aí já contou pra gente por quê? Porque às vezes vai além do que a gente vai poder enxergar, entender, mas aquela situação está em conflito com a realização de um desejo, de um sonho. Às vezes não agora de imediato, mas lá na frente o universo já sabe que essa mistura aí não vai dar certo. Então vamos mostrar desde agora se é alguém no seu caminho, se é um lugar, se é um hábito seu. Eu vou te mostrar o que está em conflito, mas também tem muito nessa mensagem que é a primeira, assim, o mais importante que você precisa ouvir agora é que você está num caminho de realizar um desejo desde o comecinho. E aí desde o comecinho falou assim: não julgue um livro pela capa, até porque esses são os sinais de quando você está prestes a realizar um desejo. Mas a olho nu, ao olho destreinado, pode não parecer, pode parecer, pode passar batido, pode passar batido ou pode parecer uma pedra no caminho. Parcerias e alianças sendo um tema central aqui. Então eu sei que eu falei, para a grande maioria das pessoas envolve outras pessoas, né? Pode ser que tenha coisas aí também no que você faz, deixa de fazer, mas
o universo está conversando muito de perto com você sobre pessoas à sua volta, até porque muitas vezes essas parcerias e alianças fazem parte de um desejo também. Agora as coisas estão se misturando um pouco, tá? Porque eu sinto que eu tô querendo mergulhar onde talvez não caiba aqui pro coletivo. Mas eu vou pedir mais uma orientação. Mais uma orientação pro meu grupinho número 2. E a gente já conversou bastante, então eu vou ficar feliz da gente concluir por aqui. Aí tá dizendo assim, ó. Casa 11. Casa 11 é a casa dos grupos de pessoas. Desde o começo a gente está falando de grupos de pessoas. Eu sinto que é ambos uma leitura que falou sobre você ter acesso a isso. Isso faz parte da sua realização de sonho, independente do que é o sonho. Isso também tem um impacto em grupos de pessoas, a gente viu desde cedo, mas é também uma mensagem que então mostra através das pessoas à sua volta o que está em conflito. Mas esse pedido de manter a cabeça aberta e confiar que nem tudo você vai saber nesse momento, mas que uma coisa é importante você manter como uma clareza. Quando você está andando na sua verdade, cumprindo com aquilo que é essencial, importantíssimo para você, você pode caminhar tranquilo, sabendo que o seu caminho é de possibilidade. Então, outras narrativas, outras histórias, vai virando meio um problema dos outros, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br. O meu link está na descrição desse vídeo, o link do site de agendamento. É só clicar no título que ele abre a caixinha de descrição e pronto, tá facinho de achar. Beijo grande para vocês, muito amor, muita paz e até a próxima. Oi, meus queridos, vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura do meu grupinho número 3, você que escolheu essa pedrinha aqui, que é a aventurina. E eu tava lembrando aqui, uns minutinhos antes de começar a gravar, de que eu passei a associar essa pedra muito com a energia de Arcanjo Rafael por conta de uma leitura que eu fiz e ele segurava uma pedra verde e foi nessas surpresas de combinar a pedra com a carta e aí a pedra era verde. Então, por que eu queria começar falando assim? Porque já é parte do que você precisa ouvir agora, que as pessoas que podem cruzar o seu caminho para te ajudar vão cruzar o seu caminho para te ajudar. Às vezes a gente esquece, porque a gente conta só com o que pode cruzar o nosso caminho e atrapalhar. Mas tem essa energia de Arcanjo Rafael, né? Que é chamada de Arcanjo Rafael, que é essa coisa de ter instrumento divino no plano material. Então, onde aparecem pessoas como instrumento divino e assim, muito do nada. Então, a primeira coisa que você precisa ouvir é isso, de que você não tem como antecipar todo um caminho, porque você não conhece, não sabe das pessoas que ainda vão cruzar o seu caminho que também podem te ajudar. A aventurina, ela fala também sobre esse apoio e essa ajuda numa nova caminhada. Então, o meu grupinho número 3, se você tem uma consciência ou não, se é de propósito ou não, né, de estar entrando numa nova jornada, numa nova caminhada na sua jornada, pois bem, tem essa característica com certeza, e especialmente porque é uma nova energia, uma nova caminhada, uma nova jornada, você precisará de ajuda, de apoio, e você receberá essa ajuda e esse apoio. O que mais que a gente pode falar para o meu grupinho número 3? Um pedido de paciência. E aí, assim, nessa carta de paciência mostra, né, a semente que desponta a plantinha e floresce uma flor. Então, que é uma carta que fala sobre a ordem das coisas. E se você tiver a oportunidade de plantar alguma coisa
para vê-la crescer, pode ser interessante. Vamos tirar, lógico, mais cartas sobre isso aqui. Mas é engraçado como essa carta me puxou para além do significado dela. Se a gente está falando que é uma ideia, um desejo, é no trabalho, é no amor, é com família, com amigos, seja lá o que for, mas quando eu falei assim para você, se você tem a oportunidade de plantar algo para ver crescer, foi uma mensagem que pediu uma prática, um ritual, né? E ritual é prática. Eu faço aquilo porque eu estou mostrando a minha intenção de colocar o meu foco, a minha energia em algo. E aí, interessante isso, esse ato de plantar algo pode ser bastante significativo para muitas pessoas. Me parece um pouco aleatório, mas de repente conversa muito com alguém, então tá aí, tá dito. O que mais que a gente pode falar? O que meu grupinho número 3 precisa ouvir agora? E aí, o meu grupinho número 3 tá, vou falar o seguinte também, desafiando um jeito tradicional de ler as cartas. Por quê? Aí veio um 2 de espadas, que nessa arte desse baralho já é diferente daquele clássico 2 de espadas, de olhos vendados e as espadas cruzando assim, né? Um caminho no meio do mar ali. Aqui não, ela tá com o pé no chão e ela tem as 2 espadas, mas o caminho tá aberto. Então, eu sei então que é muito importante para o meu grupinho número 3 dizer o seguinte: um jeito de pensar, um jeito de fazer as coisas, um jeito de enxergar as coisas, ele pode não caber no melhor sentido possível. Então, quanto mais você se coloca numa posição de estar aberto a enxergar de um jeito diferente, mudar de ideia, experimentar, melhor. Mais você se deixa guiar nessa nova direção. E tem uma coisa aqui com esse 2 de espadas, né? Com essa arte, como eu disse, quando ele caiu na mesa, ele falou sobre os caminhos abertos. E aí, os caminhos abertos para ver algo crescer, ver uma semente, plantar uma semente, cultivar e ver crescer. O que mais que a gente pode falar com esse grupinho número 3 e o que eles precisam ouvir agora? Seis de espadas, minha carta de travessia. 6 de espadas, travessia, progresso, ir do ponto A para o ponto B. Fala de uma travessia que não necessariamente é fácil, não precisa ser difícil, mas ninguém está prometendo mamão com açúcar. Pode vir com ajustes, surpresas, pode, mas no tarô tradicional mostra um barquinho, né, saindo de um espaço, de um terreno e indo em direção a outro espaço, né? Acessar um outro caminho, uma outra energia com mais possibilidades. Certo. O que mais que esse 6 de espadas quer contar pra gente aqui nesse momento? Aí com essa carta que fala assim, eu faço o bem. E aí mostra essa figura chateada, ela tem uma lágrima caindo assim. E eu pausei um pouco porque meu grupinho número 3, para muitas pessoas, você precisa ouvir que você fez o seu melhor. Você precisa ouvir que você fez e você está fazendo o seu melhor. Você está num momento dessa coisa de ir para uma próxima, do seguir em frente, do progresso.
E aí eu sinto que essa carta aqui caiu para dizer assim que para muitas pessoas o que pode deixar um coração pesado, né, que pode oferecer uma resistência até para se permitir plantar novas sementes e tudo mais, é você de repente uma cobrança, uma culpa ou uma tentativa de querer fazer, né, ao invés de seguir em frente, de querer insistir que alguém venha com você numa nova direção e tudo mais. Então, esse é um pedido de que é importante você saber que você fez o seu melhor. O que mais que o meu grupinho número 3 precisa ouvir nesse momento? Opa. Primeira carta que caiu na mesa. Vocês vão entender por que eu tô rindo. Sorrindo com vocês. Olha esse rapaz carregando a outra na garupa. Aqui. Com isso que a gente acabou de falar. É interessante, né? Aí tá falando assim, o milagre de Ísis. Tem uma cura milagrosa através do poder de Ísis. Ísis curou o filho, né? O filho foi despedaçado, estraçalhado lá pelo irmão, e ela foi juntando pedacinho por pedacinho e curou, né, o próprio filho. Então tem uma coisa aqui sobre essa mensagem que eu ouço assim... Você deve continuar o seu caminho em frente, e essa é uma mensagem de esperança, de que o improvável é possível e que tem uma ajuda. O que não está na sua mão, você fez o seu melhor. Você já fez o seu melhor. E tem coisas que não estão na sua mão. E o que não está na sua mão, está na mão do universo, que está trabalhando nisso. E aí eu vejo assim, você seguindo no seu barquinho, e tem certas coisas que seguem na garupa do universo. Entendeu? Aí nós temos aqui a carta da estrela nesse baralho, e ela é uma carta que fala sobre pilar de luz. Essa linguagem de pilar de luz, ela sempre aparece como um convite para que a gente seja o pilar de luz. Luz é verdade, clareza. O que eu sinto é assim, nesse momento, meu grupinho número 3, muitos de vocês, conscientemente ou não, precisam ou estão numa posição de ser um pilar, um exemplo, entende? E nisso não tem a ver com uma cobrança de você só fazer certo, de você ser responsável pelo caminho do outro, do não sei o que lá. Não, mas está dizendo assim, os teus caminhos estão desbloqueados, tem um progresso, uma travessia, plantando sementes, é hora de plantar novas sementes, saiba que você fez o melhor e continue plantando as sementes do que é importante para você, cultivando o que você quer ver crescer e aproveitando que o seu caminho está desbloqueado, está aberto, saiba que você fez o melhor. Confie que o improvável também é possível e que o que não está nas suas mãos não está. E confie que está nas mãos do universo. E continua seguindo o seu caminho de luz para você. Luz é verdade, clareza. Continua construindo. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 3 e o que eles precisam ouvir agora? Um desafio aqui é que tem um jeito de pensar sobre o que é um começo. Um começo no amor, um começo no trabalho, que tem uma cara de a cara de um compromisso, a estabilidade, a cara daquilo que você imaginou que seria um começo, ou que começos têm essa cara.
esse é um conflito, esse é o conflito que pode fazer muitas pessoas acharem que esse momento que você tá, dessa travessia, do seguir em frente, de muitas vezes se sentir seguindo em frente meio sozinho ou sem certas pessoas ou certas coisas que você achou que precisariam fazer parte desse, que seria um sinal de sucesso. É uma mensagem que está dizendo que a grande coisa aqui não é que tenha alguma coisa errada, é que você tem uma ideia do que é um começo que está em conflito com o que realmente é. E aí esse pedido de descanso, rejuvenescimento, encontrar paz, aqui esse 4 de espadas pede para encontrar essa paz, para tirar a mão do controle, para aceitar. E lógico, é uma carta também que está dizendo que já deu algumas indicações aqui de que o começo é esse. Isso aqui é um começo de um caminho amoroso. Né, com esse as de copas aqui que a gente vê. É que a tua ideia, como você achou que a coisa andaria, era de um jeito e ela está acontecendo de outro. Mas por isso também que é tão importante que você continue dando o movimento. É que você está indo de barco e essas outras questões estão indo na garupa do universo. E você muitas vezes está ali assim, com o seu barquinho parado, chateado, hesitante, ou tentando convencer alguém ou algo a entrar no seu barquinho. E é uma mensagem que fala... Mas não é assim, cada um vai de um jeito diferente, cada um segue de um jeito diferente, mas você precisa se permitir seguir na direção do que você pode construir. O que mais que a gente pode falar sobre esse meu grupinho número 3 e o que você precisa ouvir agora? Abrace uma energia de paz. Abrace uma energia de paz. E é interessante porque nessas duas cartas, né, ela fala assim, a vontade, né, will é uma palavra em inglês que se traduz de várias formas. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, é free will. Quando a gente fala de força de vontade, é willpower. Então, will em espiritualidade é uma palavra que tem muita força porque ela está envolvida em vários momentos em que a gente exerce o nosso papel de co-criador, quando a gente entende o poder das nossas escolhas. E tanto nessa carta aqui, que mostra o levantar de um véu para a expansão, quanto nessa carta aqui, que fala assim, é hora de você se levantar, é hora de você tomar as rédeas, né? A gente vê portas aqui, né? A gente vê esse movimento, tem um convite, uma escolha, e esse convite a se movimentar, a cruzar esse portal. Certo, meu grupinho número 3. Eu vejo uma história que ela está se repetindo já, inclusive porque ela é muito clara. É um pedido de paciência, paciência sabendo que o tempo trabalha com a gente, é o tempo que leva para as coisas encontrarem seu equilíbrio, mas que eu sinto assim, o que você precisa ouvir agora é que o equilibrado é você seguir em frente, aproveitar esse desbloqueio, sabendo que você fez o seu melhor até aqui, inclusive porque você fez o seu melhor, que você tem uma oportunidade de entrar nesse tal desse barquinho aí que a gente está falando. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do grupinho número 3 e que vocês precisam ouvir agora? Aí nós temos Yin Yang na mesa, em equilíbrio, aqui com a energia libriana, tá vendo o símbolo de Libra aqui? Yin Yang, opostos complementares, bem na hora que eu pensei comigo assim, eu vou pegar o meu baralho
de sagrado feminino, porque se é uma energia que está pedindo tanto movimento, escolha, ação, isso é muito yang. A gente sabe que quem ajuda a equilibrar yang é yin, elevar yin. Já era o raciocínio que eu estava aqui. O próximo baralho que eu vou pegar, então, é yin. E aí já tinha na mesa essa conversa de yin yang, entrando em equilíbrio, reforçando. Para muitas pessoas, além do que você tem consciência, o teu movimento é importante por conta disso também, porque ajuda a equilibrar o outro lado das coisas. Aí nessa carta aqui ela mostra essa figura pescando, né? Esses peixes, tá vendo? Esse pescar, esse puxar, energia pisciana na mesa. O que mais que a gente pode falar pro meu grupinho número 3? A gente falou sobre você estar numa posição de pilar de luz. E aí eu acredito que essa carta aqui que virou na minha mão, de adaptabilidade, deixa eu pegar só ela, de adaptabilidade, é uma das coisas do tal do pilar de luz. A adaptabilidade, a capacidade de se adaptar às circunstâncias, isso é uma das receitas de sucessos. Quantas vezes você já não ouviu pessoas que estão sendo entrevistadas assim, porque chegaram numa posição que o pessoal julga aí de sucesso para dizer qual que é o seu segredo? E aí sempre tem algumas coisas que se repetem, né? E de um jeito ou de outro, essa habilidade de lidar com mudança sem se desfazer, sem se desintegrar, né? Pode ser uma das coisas que você mais contribui nesse momento, que você mais consegue fazer, o que você mais teve que aprender a fazer também, né? E nesse momento aqui ser uma característica muito forte, tá me lembrando das nossas leituras, de qual é a sua característica que mais te favorece nesse momento, mais ou menos assim que eu tô sentindo essa carta aqui da adaptabilidade como um pilar, né, para esse momento, que ajuda nesse puxar, nesse equilibrar das coisas, é você fazer isso na prática. Também tem uma coisa aqui que fala sobre a importância de comunicação, expressar, compartilhar, e aí tem Lilith aqui na mesa com independência, né? Você pode se beneficiar de ver onde está Lilith no seu mapa astral e como que tá lá, pode estar muito presente nesse momento em que você está vivendo agora e continuar essa conversa sobre as coisas que você precisa ouvir nesse momento. Independência não é o fardo da solidão, é essa capacidade de essa coragem e essa capacidade de se expressar de uma forma que honra o que você precisa. Eu vou falar assim, se bem que Lilith, né, ela tá ali, ela tem várias facetas diferentes, dependendo da pessoa, né, o que casa que tá ali, essas coisas, mas foi a melhor forma que eu encontrei de resumir assim. Então, é um lugar de força, O que está dizendo também, para muitas pessoas, a maior força desse momento é a de comunicação. Conversar, a forma de explicar, né? Comunicar. Aí o que eu estava anotando, por isso que eu pausei e peguei a pedrinha também. A gente começou uma conversa falando sobre intervenção, instrumento divino, né? E é verdade, eu falei, tá indo numa nova aventura. Agora que eu tô lembrando tudo que a gente conversou logo de primeiro, e eventualmente esse papo de travessia, né? O barquinho, cruzar um portal e tudo mais. Aí esse era um momento de relembrar o que a gente falou ali de primeira e que saiu o quê? Você ainda não enxerga todas as pessoas que vão cruzar o seu caminho durante esse período. Então,
é um reforço de que essa independência não é solidão. Vão cruzar pessoas com respostas, com sugestões, sem saber. Isso aí normalmente acontece sem saber, né? Ou com oportunidades também, mas é um pedido para que você reconheça as tuas fortalezas para começo de conversa. Para muitas pessoas tem um negócio simples assim, de que a sua independência, a sua adaptabilidade e o seu jeito de enxergar as coisas, a sua expressão, as suas verdades, a sua clareza te proporcionam na sua caminhada, que inspira todo um outro movimento. Saiu essa carta de casa 6, que é uma casa regida por Virgem. Você pode ter outro signo e planetas ali na casa 6, mas ela é regida por Virgem. E aí fala muito sobre a vida prática, as coisas na prática. Então tem assim, uma coisa sobre um poder de... Para muitas pessoas, você sabe fazer na prática algo que outras pessoas só entendem na teoria, entende? Uma coisa que é similar e que continua aparecendo aqui, de que é importante você ter a confiança de continuar caminhando, colocando em prática, dando os passos que você pode dar nesse momento, seguindo em frente, porque também volta para isso. É você fazendo na prática algo que é visto como um guia, uma orientação. Para algumas pessoas tem uma coisa simples aqui, sobre liderar por exemplo, sabe? O que mais que a gente pode saber sobre esse grupinho número 3 e o que você precisa ouvir agora? Aí vem a energia do eremita, que é a energia virginiana, né, no baralho aqui. Aí vem sagrado feminino, falando assim, em geral, aproveite esse momento que é de colheita. A gente começou ali, né, com a semente que cresce e dá frutos, dá flores. Então, esse caminho que você está acessando é um caminho de colheita. A próxima carta é o espírito da raposa, que diz assim: confie nos seus talentos em tempos de mudança. Aí essa carta fala, olhe para as estrelas. De repente essa coisa do céu, né, do momento, seu mapa astral pode ser importante. Aí vem o sol. Aproveite o sucesso e felicidade. Envolve se mover em novas direções, com essa carta aqui do viajante, e deixe ir da necessidade de estar certo. Para mim combina muito com tudo que a gente conversou aqui, então eu sinto que essa é a nossa deixa para concluir o nosso papo de hoje. Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá, meu grupinho número 4. Vamos começar aqui a sua leitura. Você que escolheu essa ametista. Vamos perguntar o que é que o meu grupinho número 4 precisa ouvir agora. O que o meu grupinho número 4 precisa ouvir agora? Tá, primeiro de tudo, é uma conversa que já começa falando assim. Primeira coisa que a gente precisa te falar para manter esperança é uma mensagem de encorajamento. A carta aqui da esperança aparecendo na mesa, também falando muito sobre te lembrar, sobre você existir num universo de infinitas possibilidades.
Também, acho que pela primeira vez eu tô notando que tem essa grande estrela aqui no centro, né, dessa imagem, e aí sempre vi, né, que tem uma silhueta aqui que é uma pessoa no centro dessa luz aqui. Mas eu acho que é a primeira vez que eu noto que nesses raios dourados aqui em volta tem um monte de pessoas, são várias pessoas em volta. Então, essa primeira parte da mensagem está conversando muito com esse apoio, sabe? De ter muito apoio espiritual, inclusive nesse momento. A outra carta é a carta de chakra do plexo solar, autoconfiança, autorresponsabilidade, autocuidado, se dar o direito de fazer, de agir na direção daquilo que é essencial para você, que respeita teu espírito, o sagrado da tua jornada. Então, é um pedido para se manter confiante. Para muitas pessoas, o que você precisa ouvir agora é que o que alimenta a tua confiança é a sua esperança. Mais do que conhecimento técnico, mais do que, sabe? É a sua esperança. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4 e o que você precisa ouvir agora? Certo. Tem algumas coisas aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo a carta da Imperatriz nesse baralho. É a coisa mais linda. Ai, ai. É uma gatinha com uma coroa de estrelas. O símbolo de Vênus aqui com uma patinha, né? A Imperatriz total. Então, assim, a Imperatriz é uma energia de abundância, fartura, energia de sagrado feminino, também uma energia de Vênus, harmonia, prazer, bem-estar, fertilidade, prosperidade. E ela veio acompanhada de um rei de espadas que vem falando sobre uma energia madura de lógica, raciocínio, fatos. E aí a gente vê esse gatinho fofinho também fazendo o quê? Ele tá brincando aqui, né, de caçar borboletas. Tem 3 borboletinhas aqui que ele tá brincando com elas. Então, assim, já falo sobre outra carta. Mas se isso está falando de pessoas diferentes ou se lados diferentes seus, né? Definitivamente tem uma energia madura, que é um arcano maior, né? Da Imperatriz, representando possibilidade, fertilidade, fartura, abundância, essas coisas. E essa energia, que apesar de ser uma energia madura também, que é o Rei de Espadas, ainda é uma energia menor do que a hierarquia no tarô importa. Então, é uma energia menor que um arcano maior, né? Então, assim, nesse Rei de Espadas, apesar de ser uma energia madura, de lógica, raciocínio, comunicação, expressão, a gente vê aqui caçando essas borboletas me falando sobre uma transformação. Ainda tem uma transformação num jeito de pensar, uma transformação num jeito de expressar, comunicar. E aí nós temos a carta do julgamento na mesa. A carta do julgamento me fala algumas coisas. A carta do julgamento, ela vem com uma iluminação. Antes de precisar fazer uma escolha importante, de exercer livre-arbítrio, o universo ajuda a gente a acessar a informação que a gente precisa para tomar essas decisões. Então, eu fico vendo aqui que ou você já se sente muito confiante na sua essência quando você olha para você, né? Yin, olhando para você, a sua natureza, aquilo que você busca, o que te dá prazer, o que você quer alimentar, ver crescer, né, na sua vida, você pode já ter isso muito mais resolvido. E estar num momento onde
ajustar os padrões de pensamento, ou como expressar isso, como expressar essa força interna, seja uma coisa que esteja ainda em transformação. Isso não é uma crítica, tá somente contando, né, o que faz parte do processo nesse momento, mas que por alguma razão, isso impacta num momento importante de escolhas. Ou você pode estar lidando com alguém onde tem uma disparidade no estágio de vida de cada pessoa. Uma pessoa mais confiante, mais pronta para construir, né? A imperatriz, e uma pessoa em processo de transformação pessoal no jeito de pensar e aí num jeito de se comunicar, de se expressar. De qualquer forma, se são partes diferentes de você, o seu yin yang, né, e a sua habilidade de expressar o que você já se descobriu por dentro ou com outra pessoa, essas coisas têm um peso. Estão sendo iluminadas, serão iluminadas, e elas têm um peso na hora de fazer escolhas importantes em que direção que se vai com as coisas. Tive um probleminha com o microfone, mas voltamos aqui. Nesse eremita, mostra essa figura se movendo em direção a uma porta. E eu fico com essa impressão de que esse eremita está saindo, né? Porque aqui é uma caverna, então estava em reclusão e saindo em direção a essa porta que mostra ali, né? Montanhas e tudo mais, uma luz do dia. Interessante isso. Aí ele veio acompanhado de 9 de copas e 5 de espadas. 9 de copas é uma carta dos nossos desejos, realização dos nossos desejos. E o 5 de espadas, ele é sempre um convite a gente a lembrar a importância de saber escolher as nossas batalhas. Pelo que a gente está lutando. Também é uma carta que pode falar sobre ambições, nossa capacidade, então, né, de lutar pelas nossas ambições e tudo mais. A grande coisa aqui é o seguinte: eu estou tentando identificar. Tá. Então, talvez seja isso. Talvez isso esteja falando um pouco mais, então, sobre essa energia de Yang, né? Da lógica, raciocínio e a expressão. Um jeito de expressar aquilo que pensa ou que mora dentro de si. Então, assim, para muitas pessoas, essa é uma mensagem que está reforçando o que é o processo de transformação dessa energia que a gente entendeu, que é muito forte, que não tem melhor ou pior, né? Mas que tem uma ordem das coisas, uma hierarquia das coisas aqui nesse papo que a gente está tendo, e que se é o seu yin yang, ou se é você lidando com alguém, né? Se é uma história sobre a comparação entre duas pessoas, né? Numa situação, seja lá o que for, de que essas coisas são um tema. E isso é o que você precisa ouvir sobre esse momento. Então, nessa energia que está em transformação do Yang, de um jeito de pensar e expressar, eu fico vendo assim, de que dentro dessa caverna, e essa caverna para mim é essa reclusão do arquétipo do eremita, onde acontecem muitas transformações pessoais mesmo, né? Onde tem muita reflexão, onde tem muito amadurecimento, ganha-se muita sabedoria. E aí, esses temas do 9 de copas, o que se deseja, quais são os sonhos, e um 5 de espadas,
que batalhas, que bandeiras que eu levanto, o que é importante para mim, também questões relacionadas a sucesso, ambição, ego também, muito importante, deixar ir a necessidade de estar certo, essas coisas, um jeito de se comunicar, então, muitas vezes, né? Então, para muitas pessoas, é uma mensagem que está dizendo que o que está se transformando ou ainda evoluindo num yang é essa clareza do que se deseja e especialmente em comparação com essa energia de escolher as suas batalhas. Mas que aí a gente vê aqui nessa imagem uma figura que vai saindo dessa caverna e vai indo em direção a essa porta, se iluminar, essa expressão, né? Sair dessa reclusão. Então, essa carta aqui, caindo nessa ordem e desse jeitinho, está dizendo que esse Yang está num caminho de integrar, encontrar esse equilíbrio e aí sair, estar mais iluminado, mais preparado para fazer escolhas, né? Tomar decisões. Só que ainda tem esse meio do caminho, ainda é um gerúndio aqui, está em movimento, sabe? Está alinhando, integrando, entendendo. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4 e o que você precisa ouvir agora, nesse momento? Aí diz assim, acima de tudo, é um pedido para você se manter confiante, faz sentido com a conversa de esperança que saiu mais cedo também, se manter confiante. O que mais que o meu grupinho número 4 precisa ouvir agora? Aí saiu a carta aqui da garantia. E é engraçado, né, que essas mãos te oferecendo algo aparecem mais de uma vez. E essa carta de reverência com búfalo branco. Eu quero dar mais uma olhadinha nessa carta de reverência. Agora é um tempo de ver o mundo através das lentes de paz, harmonia e reconciliação, que é o domínio dessa energia yin da búfalo branco. É hora de deixar a necessidade de olhar para certo e errado, bom, ruim, e de ficar contando muito, né? Contando placar. Você ficará tão feliz de ter feito as coisas dessa forma. Tenha uma abordagem humilde, mas ainda assim bastante pé no chão perante a vida nesse momento. Apenas coisas boas virão dessa abordagem. Essa energia aqui da búfalo branco apoia você do jeito que você é em qualquer situação nesse mundo. Então, olha que interessante essa mensagem, querer conversar assim, quando eu fiquei de fato ali naquele 5 de espadas, que é muito a sabedoria de saber escolher as próprias batalhas. Então, assim, tem uma coisa aqui no meu grupinho número 4, que é um pedido para ambos se manter esperançoso, confiante, pé no chão, mas ao mesmo tempo reconhecer que tem certas coisas que ainda não estão preparados para fazer certas escolhas. E aí pode ser uma parte de você, pode ser, como eu falei, uma dinâmica com outras pessoas, mas um pedido é que você se mantenha confiante, esperançoso e que saia de um espaço de julgar o que está certo, o que está errado e contando o placar. Eu sei que eu dei uma repetidinha, mas eu sentia que precisava encaixar as peças de um jeito mais limpo. De repente tem isso também, né?
De repente isso faz parte da energia, de que as peças já existem, os aprendizados, muitos já foram tidos, as conversas, muitas já foram tidas, mas que... e aí eu sinto que a gente continua falando sobre essa energia yang, de um jeito de pensar e expressar que ainda está em desenvolvimento, né? Que não é sobre precisar de mais informação, mais experiência, mais aprendizado, que é um momento de encaixar as peças de um jeito mais limpo. Limpo de quê? Limpo de insegurança, de dúvida, de medo, de ansiedade, Ego não tem como, faz parte da gente, é um pedacinho nosso, tem uma função ali, inclusive para nossa segurança, não vai ter como. Mas não deixar, né, que tudo seja resolvido pelo ego já é de grande melhoria. Essa carta aqui, ela mostra o arquétipo da Mãe Terra e diz assim: sinta-se amado e confortado. Sinta-se amado e confortado. Você tem apoio espiritual nesse momento. Esses são sinais de um início de um caminho próspero. E essa carta do diga não à tentação aqui eu sinto que essa tentação de tentar colocar as mãos pelos pés, perder uma esperança, como se diz, entrar na batalha de ego, essas coisas. Eu fico sentindo que com esse meu grupinho número 4, que, olha, não teve nenhuma carta aqui de espera, né? Nem pedido de paciência. Isso também tá evidente. Não é muito uma questão do elemento de tempo. Isso é importante, é uma questão do momento de escolha ou de preparo e que não tem necessariamente tempo atribuído aqui nessa mensagem, o que não quer dizer que não tenha certas coisas que precisem levar o tempo, mas entende o que eu estou dizendo? A mensagem de paciência, eu tenho uns 3, 4 baralhos aqui na mesa, ela não apareceu na mesa. Então, é um pedido de manter essa esperança, se manter confiante, muitas vezes também sair de um jeito de pensar de que as coisas precisam demorar, precisam levar muito tempo. Essa carta aqui, apesar de ter ali momentos de escolha importantes, de livre-arbítrio acontecendo, ela já saiu na mesa dizendo que é o início de um caminho de prosperidade. E aqui mostra essa árvore, né, que representa essa longevidade, as coisas que duram o teste do tempo. Por que isso conversou mais comigo, esse elemento de tempo? Tem mais alguma coisinha que eu precise falar aqui com o meu grupinho número 4, que eles precisam ouvir nesse momento? Aí nós temos a carta do destino na mesa. Aí nós temos Lilith, já apareceu aqui em alguma outra leitura, e é um posicionamento no seu mapa astral. Você pode ver onde está Lilith no seu mapa astral e como que tá lá, tá conversando com o seu momento aqui. E ela veio com Quiron também. Quiron é a ferida da alma. Lá em cima desse processo aqui de um 5 de espadas, da batalha de ego versus 9 de copas, um desejo e encontrar sabedoria, e com essa carta do eremita, e aí sair dessa reflexão profunda, dessa reclusão, nós temos Vênus, Marte e terceira casa, mensagens, Vênus, Marte e terceira casa. Eu fico com a sensação de que tem valores sendo revistos, mas não valores no sentido de crenças, mas do peso que as coisas têm.
porque eu sinto que tem uma coisa aqui para muitas pessoas que envolve uma escolha entre estar certo ou preservar um desejo, um sonho, algo que está no espaço de copas, entendeu? Que tem afeto, que faz sentir bem. E aí quando vem esse Vênus e Marte, né, já são aqui uns opostos complementares também, uma energia de amor, fertilidade, harmonia, prazer, beleza, a outra de conquista, né, ambição, conquista, movimento, força, e aí Casa 3, mensagens. Eu vou perguntar um pouquinho mais sobre essas mensagens. Dá pra gente saber mais alguma coisinha que o meu grupinho número 4 precisa ouvir agora? Aí tem um pajem de copas e uma rainha de ouros. Tem alguém confuso. Se vai ser no amor, no trabalho, com família ou com amigos, tem alguém confuso e alguém que ajuda a tirar o outro de uma confusão. Com lógica. Aí a gente tem o pajem de copas, olha essa imagem. É esse gatinho com a cabeça toda enfiada ali dentro de um vaso. Não é a coisa mais... Tem outras formas de beber água. Vamos falar assim. Tem outras formas de beber água. Mais fáceis, melhores, mais saudáveis. E aí eu sinto que essa rainha de ouros, tirando algo de dentro desse como é que é o nome disso aqui? Um labirinto, né? Que é o brinquedinho aqui. Que me falou isso, eu vejo como se fosse tirando a cabeça desse gato aqui de dentro desse vaso, entendeu? Com lógica, com uma visão, com perspectiva de que tem outras formas de resolver isso aqui. Então, uma mensagem. Isso veio esclarecendo um pouco mais sobre a mensagem. Requer equilíbrio, requer pontos de vista diferentes, mas eu fico sentindo que a última coisa que sai nessa mensagem do que você precisa ouvir agora é de que requer uma colaboração que tem energias em estágios diferentes, que podem colaborar, que contribuem um com o outro, que tem uma intensidade nesse momento ou nessa experiência compartilhada. Como eu falei, eu não sei, a energia ela me fala dos dois jeitos, que pode ser você integrando partes de você e você com outra pessoa ou outras pessoas, mas que tem cartas aqui muito fortes, o julgamento, destino, Quiron, me falando muito também de que a intensidade do momento, se for uma conversa, uma dinâmica, uma ideia, porque além do que está na superfície, essas são histórias que têm a ver com uma narrativa de uma jornada de alma, de conexão de alma, de ajustar, curar coisas importantes num comportamento, fazer escolhas importantes para a própria jornada. Então, por isso vem esse pedido aqui de colaboração, e eu sinto que essa mensagem, além de falar que é uma mensagem aqui sobre motivação, encorajamento, a gente começou na esperança, no plexo solar ali, autoconfiança, mas também pode ser que venha na sua direção aí uma mensagem, uma conversa e esse pedido de enxergar as coisas dessa forma, que pode ser que tenha alguém aí com uma cabeça presa, enfiada dentro do vaso, quando tem outras formas de lidar com as coisas, que alguém pode ajudar o outro, contribuir. 9 de ouros, uma mensagem sobre independência. A Lilith já estava na mesa aqui também, né? Independência, valor próprio,
autocuidado muito forte e 3 de ouros na mesa só para confirmar. É isso aí, uma mensagem sobre colaboração. Colabore com essa história, colabore com essa energia e também para te dizer que tudo nesse momento está colaborando com você. Eu espero que essa leitura tenha ajudado o meu grupinho número 4, faladeiro, né? Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, muito amor, muita paz e até a próxima.